meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez com o nosso quadro, nosso pequeno programinha sobre as respostas que o povo quer saber. E hoje vamos falar um pouquinho de Marcos. Mas para isso vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, para que as palavras que serão ditas, meditadas, saiam da vontade de Deus e também possa chegar ao seu coração com a mesma unção pelo qual Deus vai nos ungindo a falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos neste momento a graça do Espírito Santo. Venha, Senhor, sobre nós, dar-nos a unção na mente, no coração, nos lábios, para falar aquilo que é do teu agrado. E aos que nos ouvirem, possa sentir a tua proteção, a tua paz, e que essa palavra sobre o Evangelho de Marcos possa penetrar no fundo dos seus corações, assim levando a alegria que vem de vós. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, o Espírito Santo prometido por vós a cada um daqueles que acreditarem. Por isso pedimos, neste momento, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos meditar um pouquinho sobre o evangelista Marcos. Então, São Marcos, era de origem judaica, conhecido nos Atos Apóstolos, Atos capítulo 12, versos 12, como João Marcos. Segundo a tradição, era filho de Maria, uma viúva, que acolhia os discípulos em sua casa, logo no início das missões, dando esse apoio na missão deles de evangelizar. E era patrocinado, e patrocinava a mãe dele, patrocinava a missão dos discípulos. Também tem alguns teólogos que defendem que foi na casa de Marcos que aconteceu a última ceia. E alguns estudiosos biblistas acreditam que também foi Marcos, o jovem que lançou o manto, tirou a roupa, no momento em que Jesus foi preso. Nós encontramos essa passagem em Marcos capítulo 14, versos 51 a 52, e saiu correndo nu. Então Marcos foi o discípulo de Pedro em Roma. Pedro chegou a chamá-lo carinhosamente na sua carta, primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, verso 13, que ele fala assim, meu filho. Carinhosamente ele chama Marcos, meu filho. Adota como se adotasse Marcos como filho de Pedro. Então ele era um discípulo de São Pedro. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever o Evangelho, registrando os ensinamentos do grande apóstolo Pedro. O seu Evangelho foi um profundo convite para conhecermos quem é Jesus. Então nós percebemos que o Evangelho de Marcos é um evangelho cristológico. Ele quer apresentar Jesus ao mundo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Então ele mostra e leva a figura de Jesus Cristo. Enquanto os outros evangelhos nós estamos vendo, vimos Mateus tinha a característica mostrar Jesus criança, mais uma catequese, enquanto Marcos, aqui ele já nos apresenta a figura de Jesus. Quem é Jesus? Então ele traz o centro do seu evangelho, é Jesus Cristo, é cristológico. E Lucas apresenta a figura de Maria. Então a missão dele cumprindo a ordem de Jesus, ir por todo mundo e pregai o Evangelho, o mundo afora. Acredita que ele foi morto, foi martirizado em Alexandria nos anos 72.
E de lá, as suas relíquias foram levadas para Veneza, Itália, onde está ainda hoje, na igreja lá em Veneza, na Itália, onde ele é considerado o padroeiro daquela cidade. Até aí nós conhecemos Marcos, um evangelista simples, não foi chamado por Jesus Cristo, então ele não faz parte dos 12 do discipulado, mas ele foi discípulo de Pedro, que tudo nos diz. Mas o importante de todos os ensinamentos que Marcos deixa, o capítulo 16, o seu último, é um dos evangelhos mais curto, mas lá no finalzinho sempre me chamou a atenção, e principalmente quando celebramos, no caso hoje, celebramos a festa da ascensão de Jesus ao céu. Jesus que volta à casa do Pai. Os discípulos, tendo um momento, eles viviam na presença do Cristo carne, no dia a dia via, tocava, e a partir da ascensão, ele passa a viver da fé, como nós acreditamos pela fé. Acreditamos no Cristo presente na sua palavra, na Eucaristia, no irmão, é o passo na fé. E Marcos mostra, leva-nos a entender que esse Jesus que volta ao Pai, ele nos dá a graça de continuar a sua missão. Por isso, o finalzinho do Evangelho dele, no capítulo 16, ele fala, olha, para aqueles que crerem, se beberem algum veneno, não farão mal. Imporão as mãos, serão curados e farão as obras que Deus propõe, permitiu através de Jesus Cristo, e ele passa aos seus discípulos, aos seus apóstolos e a cada um de nós a missão de evangelizar, de fazer o bem, de abençoar, de conduzir cada irmão, cada irmã no caminho de Deus, até Jesus Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, o Evangelho de Marcos nos deixa, nesse finalzinho, essa grande lição, que nós não pertencemos a este mundo, que o nosso fim não é aqui, não é no cemitério, mas nosso fim é eternidade. É para lá que devemos ir. Por isso, nós somos convidados a mantermos, como Marcos, nessa evangelização, levar uma mensagem, uma palavra amiga, o Cristo aos irmãos, para que eles possam acreditar, se converter e voltar-se para Deus. Então peçamos essa graça através de São Marcos neste momento, que Marcos interceda por nós. Assim como ele escreveu no Evangelho, aqueles que vocês porem as mãos, aqueles que vocês orarem, o Pai vai escutar e a graça vai acontecer. Acredite nessa palavra de Marcos. Então peçamos, Senhor, que através da intercessão de São Marcos, a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis. Fiéis ao Evangelho, fiéis aos amigos, aos companheiros, sermos fiéis uns dos outros no serviço e na evangelização, e para que possamos levar com coragem a nossa missão de evangelizadores, a palavra de Deus, até os confins do mundo. Senhor, nos pedimos por intercessão de São Marcos que abençoe cada um desse canal, cada amigo desse canal, cada inscrito desse canal, para que o Senhor, através desta oração, o Senhor possa tocar nos seus familiares, naquelas pessoas que mais necessitam, nos doentes, nos idosos, naquelas pessoas que estão querendo se recuperar de certos vícios, para que o Senhor faça da vida deles um eterno momento de alegria, de ação de graças, porque só Tu, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai, para que tenhamos essa certeza que nós estamos numa vida de passagem, que nosso rumo, nossa meta final é a eternidade. Abençoe-nos, Deus.
Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Marcos, o evangelista. Ele que abriu as portas da sua casa para acolher o Cristo. Que possamos nós também abrir as portas do nosso coração para acolher Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento. Respostas que o povo quer saber. E nós iremos meditar um pouquinho no Evangelho de Lucas daí. Beleza? Tchau. Até a próxima. Se Deus quiser, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e nós estaremos aqui para tentar responder as tuas perguntas. Tchau, até a próxima.